Boa noite a todos, começando aqui hoje mais um estudo bíblico e como o esperado, hoje nós vamos estar estudando o livro de Apocalipse. Vamos começar a estudar o livro de Apocalipse. Nós, devido principalmente ao momento que estamos vivendo, é uma ótima oportunidade para nós estarmos estudando aqui então o livro do Apocalipse, o último livro das Escrituras Sagradas. E vem sempre a pergunta, para nós, o porquê de estudar o livro do Apocalipse, o porquê de estudar cada livro da Bíblia, então principalmente o livro do Apocalipse. O estudo do livro do Apocalipse não é simplesmente por uma curiosidade das coisas ou por que vai acontecer, mas o livro do Apocalipse, principalmente quando João o escreveu, era para trazer para as pessoas uma esperança, devido justamente ao que a igreja estava vivendo, e revelar à igreja as coisas que iriam acontecer nos finais dos tempos, para que em todo tempo, a igreja esteja vigilante, esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, o livro do Apocalipse, antes de tudo, é um livro de esperança, que nos traz principalmente um temor do Senhor, para que a gente possa estar cada dia mais buscando a Deus, melhorando, cada dia mais vigiando e buscando fazer a vontade de Deus, Bom, alguns avisos que eu vou dar aqui, nesse novo formato que nós estamos tendo agora do estudo bíblico, para a gente estar estudando, eu gostaria de recomendar para todos que vão, principalmente, estudar o livro do Apocalipse. Nós vamos falar muitas coisas, e como é um livro complexo, nós vamos falar um pouco sobre a complexidade do livro do Apocalipse. Por ser um livro complexo, este ano, agora de abril até o final do ano, nós estaremos estudando somente o livro do Apocalipse. Não sei se vai dar tempo para terminar, mas em 2020 nós vamos passar estudando o livro de Apocalipse inteiro. Cada capítulo, como deve se estudar e todas as coisas referentes a esse livro. Então, eu quero recomendar para todos que estarão estudando ter um caderninho como esse para fazer anotações, porque a gente guarda melhor aquilo que a gente estuda quando você anota. Quando você lê é uma coisa, quando você lê e anota é outra, quando você lê, aprende e ensina é outra ainda, Então, para se ter uma ideia, no século XII, século XIII, quando apareceram muitos gênios, Muitos gênios apareceram, São Tomás de Aquino, Dan Scott, muitos gênios apareceram. E depois disso, muitas pessoas começaram a se perguntar, mas no século XII, por que no século XII apareceram tantos gênios? O gênio não aparece do dia para a noite, Então, foram pesquisar e descobriram, ali mais ou menos pelo século IX, X, havia um homem chamado um professor, que ensinava, Hugo de São Vito, o nome do professor, Hugo de São Vito, ele ensinava, no método de ensinar, ele ensinava as pessoas a lerem, não somente com os olhos, lerem, falarem com os lábios em voz baixa e com os dedos acompanhar as letras, porque assim todo o seu corpo estava envolvido na leitura, no aprendizado. E aí, desse método e outros métodos que ele ensinava, mas esse era um dos métodos que ele usava, Então apareceram muitos gênios, as pessoas vão guardando. Então, quando você assiste esse vídeo, você anota, você lê na palavra de Deus, você vai guardar muito mais. A gente consegue guardar muito mais do que a gente vai simplesmente ler ou simplesmente assistir o vídeo. Até porque o livro do Apocalipse é um livro bem complexo, é um livro, nós chamamos de literatura especial, como nós chamamos assim na teologia. E existem os métodos de interpretação, Então, o método de interpretação de literaturas especiais. Sabemos que na Bíblia existem vários tipos de literatura, Temos, na Bíblia, nós temos biografia, nós temos poesia, nós temos história, profecia, linguagem apocalíptica. Então, cada um deles tem um método de interpretação. E, devido ao
o momento, como eu já disse, o momento que nós temos vivido, nós temos um bom material hoje para estudar nos nossos tempos, baseando o estudo do Apocalipse nos tempos em que vivemos, né? É um bom material que temos, é um material riquíssimo das coisas que estão acontecendo no mundo agora. Muitas vezes, quando nós vemos no decorrer das Escrituras, a palavra do profeta, quando ele profetiza, e a revelação bíblica se desenvolvendo no decorrer da história, nós vemos que as pessoas que interpretam muitas vezes não têm um material em mãos para que possa discernir aquela profecia, entender aquela profecia de maneira correta. Então, o que acontece? Você vê que nós vamos falar disso quando a gente estiver falando principalmente do número da besta, quem é o anticristo, número 666. Então você vê que ali o profeta Daniel, quando estava preso ali na Babilônia, quando estava no cativeiro da Babilônia, ele estava lendo e entendeu que as profecias do livro a profecia que Jeremias tinha dito iria durar 70 anos, né? Então ele entendeu, pela leitura do profeta Jeremias, que era 70 anos o número de anos que Israel iria passar no cativeiro. E aí você vai ver ali no decorrer do livro de Daniel, depois o anjo vindo, falando com ele e dando outra revelação para ele. Mas Daniel tinha em mãos ali então o acontecimento da profecia que Jeremias tinha dito já. Então, alguns materiais, muitas vezes nós não temos em mãos, para a gente saber o que vai acontecer, o que é aquilo, o que o profeta quis dizer com aquilo, qual foi a revelação que ele quis dizer. Mas quando chega o tempo, aí então, tendo o material em mãos, a gente pode discernir, era disso que falava a palavra de Deus, era disso que falava as Escrituras, dependendo do material que tivermos em mão. Hoje, na atualidade, nós temos um material muito bom para usarmos principalmente como tipologia do que irá acontecer na tribulação e nos últimos tempos, no tempo do Apocalipse. Um material muito bom para estudarmos, que é o que está acontecendo no mundo hoje. Um exemplo das coisas que estão acontecendo, por exemplo, nós vemos que quando se fala do anticristo, em todas as profecias que apontam para o homem da iniquidade, o anticristo, a besta que surge da terra, a besta que surge do mar, são duas bestas, né? Quando nós ouvimos falar desse homem que virá no final dos tempos, esse governo que virá no fim dos tempos, ele tem várias características que vão se juntando no decorrer das profecias. E uma das características dele diz ele ser um homem vil, não é um homem de descendência nobre, é um homem vil que veio por baixo, que não era conhecido. Nós vemos, por exemplo, hoje, no tempo em que vivemos, homens vis sendo postos no poder. Então ele usa o poder do cargo que ele tem para dar ordens, né? Então a pessoa se põe num cargo, inclusive a gente sempre fala sobre isso aqui, a questão do nome e da função, né? Vemos que, por exemplo, títulos, né? Pastor não é um título, é uma função, mestre não é um título, é uma função, evangelista é uma função, mas no mundo de hoje, pessoas são colocadas com títulos e homens vis. Um exemplo que nós temos, nós vemos hoje, estamos vivendo hoje um material muito bom para isso, é um homem, ele dá uma ordem lá da sede da Organização Mundial da Saúde, o mundo inteiro se tranca. Uma pequena ordem. E aí, quando não tínhamos material para estudar esses eventos, por exemplo, quem viveu, sei lá, século XVII, século XVI, ao pensar como fará isso, né? Como um homem dará uma ordem para o mundo e o mundo inteiro irá obedecer. E aí nós estamos vendo hoje que um homem viu, se ver o passado do camarada, vai ver que é uma pessoa viu, que veio e apoiou regimes ditadores, não é uma pessoa que tem um passado muito bom, mas dá uma ordem mundial, não é?
diz alguma coisa lá e o mundo inteiro, os governadores, presidentes, todo mundo obedece. Então é um material ótimo que temos que usar, que podemos usar como uma tipologia àquilo que vai acontecer na vinda do anticristo, nas coisas que vão acontecer nos últimos tempos. Então, veio a calhar, né, muito bom o nosso estudo sobre a questão do livro do Apocalipse, justamente nessa época em que estamos vivendo, como as pessoas vão obedecer, como as pessoas vão... uma outra coisa que acontece é a mentira dominando, nós vamos ver também sobre isso, a mentira dominando nos últimos tempos, pessoas que se trairão uns aos outros, como disse o Senhor Jesus, né, no sermão profético, no livro de Mateus, no capítulo 24, um vai entregar o outro para ser entregue, para ser morto. Muitos se escandalizarão nessa época devido à mentira crescente, não é? Então você pode ver que se alguém for contra algo que se disse lá na sede, ou que a televisão está dizendo dia e noite, se você souber, ainda que seja verdade, se você disser, não, isso aqui não é desse jeito, talvez amigo teu, que esteja com a mente já totalmente dominada pelo que tem ouvido, pastores têm orientado, gente, você vai ouvir muita coisa, mas cuidado, filtra, não é? Vai atrás da verdade, vai atrás da raiz daquilo, né? Da fonte de onde você está recebendo. Mas muitas pessoas não têm tempo para isso. A pessoa trabalha o dia inteiro e o único lugar que ela tem para aprender é diante de uma telinha de TV, onde ela vai receber toda aquela informação, muitas vezes errada, na maioria das vezes errada. E talvez essa pessoa mesmo pode, às vezes, ser do amigo. E você pode, talvez, querer mostrar para ela, não é assim. Vai olhar para você e vai dizer, olha, você está contra mim, você está querendo me matar, você está querendo que eu me dê mal, não é? Então, muitos vão se escandalizar nesse tempo. Por quê? Porque é crescente, desde que se inventou, foram se inventando os meios de comunicações, que foram muito bons para a humanidade, ao mesmo tempo trouxeram uma facilidade enorme, principalmente para essas coisas que vão acontecer, né? Então, quando o Senhor dizia coisas lá no passado que iria acontecer, para a época dele, muitas pessoas poderiam olhar e dizer, meu Deus, mas como que isso vai acontecer? As pessoas não tinham material para aquela época. Vamos falar, quando a gente for falar também sobre a questão dos vários tipos de entendimento sobre a tribulação, nós vamos também estar explicando sobre o material que muitas pessoas não tinham e por isso tomaram certas vertentes teológicas na explicação do livro do Apocalipse, porque ainda não tinham o material na mão, o material que nós temos hoje, que podemos fazer uso dele. Ok? Então eu acho que por enquanto para a gente começar o estudo é isso aí. Não esqueça de ter um caderno em mãos para anotar, né? Fazer as anotações. E também nesse formato que nós estamos fazendo agora o estudo, se tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida, pode deixar escrito a gente está seguindo aqui pelo Facebook, né? Pode deixar a pergunta lá, que durante a semana nós vamos estar pegando a sua pergunta, e na aula que vem, antes de começarmos a aula, a gente vai responder a sua pergunta aqui. Então, sei que pode ter muitas dúvidas, né? Não é um livro fácil, o Apocalipse não é um livro fácil de se estudar, não é um livro fácil de se compreender. Então, é óbvio que no decorrer da aula, no decorrer das explicações, aparecerão muitas dúvidas. Então, essas dúvidas podem ser escritas aí, você anota também a dúvida no caderno e depois anota embaixo a resposta, né? Para que fique claro, para a gente possa compreender bem o que a gente vai estar estudando. Muito bem. Então, tendo dito isso, nós vamos dar uma... Sempre que a gente começa um livro da Bíblia, a gente faz uma introdução do modo como se interpretar. E o que a gente tem a dizer sobre isso? É importante a gente saber como interpretar um livro, por quê? As escrituras foram escritas em um lugar totalmente diferente, em uma época totalmente diferente da nossa. Então, muitas vezes nós estamos lendo a palavra de Deus, estamos entendendo perfeitamente o que está escrito ali, entendendo todas as palavras e tudo, até que aparece algo que é cultural e que é daquela época, que cria um abismo
ao nosso entendimento. E aí nós dizemos, mas o que ele quis dizer com isso? Aí a necessidade de nós usarmos os métodos de interpretação para a gente melhor saber o que o Senhor estava querendo dizer com aquilo que ele estava dizendo, o que os profetas estavam querendo dizer, enfim, o que Deus estava dizendo através dos homens para nós, porque às vezes nós podemos pegar a palavra de Deus e interpretá-la à nossa maneira e dizer o que Deus nunca disse, né? E esse é o grande desafio dos nossos dias atuais, é dizer o que Deus disse. É que muitas das vezes nós, devido ao fácil acesso que nós temos à palavra de Deus hoje, né, muitas pessoas vão no ritmo de interpretar a palavra de Deus, porém sem uma base de métodos de interpretação. Para que se precisam desses métodos? Como eu já disse, por causa da cultura, por causa do tempo, por causa da linguagem. E é como você conhecer as peças do xadrez, saber como elas se movem, mas não conhecer as regras. Vamos entrar no jogo, não vamos saber jogar, né? Então tá ali, o cavalo anda 3, 4 em L, né? O bispo anda de assim, a torre para frente. Nós sabemos todos como anda, sabemos conhecer, mas como é que se joga, né? E aí, quando entramos num jogo assim, sem entender o modo como, as regras de como se joga, nós nunca vamos conseguir, nunca jogar uma partida de xadrez. Então, na palavra de Deus também, nós temos métodos e regras de interpretação simples. E no nosso próprio dia a dia, nós temos regras na nossa conversação com o outro e que nós precisamos entender. Então, por exemplo, nós colocarmos um gaúcho, bagual, né? Nós falamos bagual lá no interiorzão mesmo do Rio Grande do Sul, com um cearense lá do interior do Ceará para conversar, às vezes vai ter que parar para explicar um para o outro o que um quer dizer, porque e é o mesmo país, né? São palavras diferentes, se usam palavras diferentes, costumes diferentes e coisas diferentes. Então, assim também no nosso próprio dia a dia, nós às vezes temos que explicar, né? Às vezes você é de São Paulo, o outro é de outro lugar, você está falando uma coisa, diz, o que você está querendo dizer com isso? Aí você explica, não, é isso, por causa disso e disso. Então imagine com a palavra de Deus, né? E foi escrita durante os anos, foi sendo escrita, tinha uma cultura, não foi escrita na nossa língua, né? Foi escrita as escrituras foram escritas no hebraico, e depois no aramaico, grego, latim, e assim foram se traduzindo para as outras, o siríaco e várias outras línguas foram se traduzindo. E os intérpretes, muitas vezes, os que copiavam a palavra de Deus, às vezes tinham que colocar no vocabulário da sua língua, de uma maneira que aquelas pessoas fossem entender o que ele estava dizendo. Então o outro pegava do que já estava traduzido para o hebraico em outra língua, para traduzir para a língua dele, e ele tinha que acertar, e assim foi se indo. Então, às vezes, expressões que nós não entendemos. E aí é onde entra a questão do método de interpretação bíblica. Teologicamente, a gente chama isso de hermenêutica, por causa de Hermes, né? Na mitologia grega, Hermes era aquele que trazia o recado dos deuses, né? Para transmitir para os seres humanos. Mas, em teologia, hermenêutica significa um modo de se interpretar a palavra de Deus usando justamente esses métodos. E o Apocalipse, ele é uma literatura apocalíptica, chamada de literatura especial, né? Tanto profecias como o Apocalipse são literatura especial e usam um método especial de interpretação. Então, uma das primeiras coisas que nós vamos ver no livro de Apocalipse para entendermos tanto profecias como a literatura apocalíptica, é o tipo de literatura que vamos achar ali no meio. Uma delas é chamada de tipos ou tipologia. A gente acha tipologia tanto nas profecias e nos escritos apocalípticos. Então,
por um exemplo, o que é um tipo? O que é uma tipologia? Como eu disse aqui, estamos fazendo na introdução, estamos falando sobre o material que temos hoje pode ser usado como tipologia do anticristo, o que o anticristo irá fazer, tipos, né? Então, a palavra tipo vem do grego, que é tupos, né? Então, tupos no grego quer dizer semelhança e similaridade. São conceitos de semelhança e similaridade. Algo que é semelhante é um tipo de algo que vai se cumprir, ok? Então, biblicamente falando, Deus faz uma representação durante todas as Escrituras. Ele faz uma representação pré-ordenada e de pessoas, de história, instituições. Por exemplo, as instituições do Antigo Testamento são uma tipologia do que iria acontecer no sacrifício de Cristo, né? Pessoas também podem ser usadas como tipo. Então, um exemplo, coisas podem ser usadas como tipo. Então, um exemplo notório de tipo na Bíblia, a gente pode achar aí no Evangelho de São João, no capítulo 3. Veja, isso daí é uma tipologia, né? Então, olha só, o que Jesus diz aí no capítulo 3, no versículo 14, ele diz assim: Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, você veja, do modo como Moisés levanta no deserto, Jesus usa uma tipologia. Ele diz, então, aquela serpente, a história nós sabemos que quando o povo estava andando no deserto, o povo peca contra Deus, Deus manda serpente para que piquem o povo morra. E o povo pediu a Moisés que orassem por eles. E Deus mandou que Moisés construísse uma serpente de bronze, levantasse essa serpente, e todo aquele que olhasse para a serpente, quando fosse picado pelas cobras, ficasse curado. Então, por que Deus fez isso lá no Antigo Testamento? Você veja que Deus, ele tem, na obra dele, existe um padrão na obra de Deus que segue esse padrão e vai mostrando como as coisas vão acontecer. Então, o que acontece? Assim como Moisés levanta aquela serpente e tudo que olhava para a serpente e fosse picado era curado, assim também o Filho do Homem, Jesus Cristo, iria ser levantado sobre a terra na cruz, e todo aquele que crê nele, não é, será salvo. Então, ali é uma tipologia. Então, aquilo ali representava uma tipologia do Cristo que haveria de vir. Então, Deus, não se esquecendo daquilo que dizia São Tomás de Aquino, nós falamos com palavras, ok? Então, a palavra sai da nossa boca, nós falamos, as pessoas ouvem. Deus fala com palavras e coisas. Então, quando Deus fala, algo acontece. Deus disser copo, um copo aparece. Então, a palavra de Deus na história é a própria história. Então, quando Deus vai mostrando na história pessoas, quando Ele vai ensinando a sua doutrina, quando Ele vai ensinando a salvação, quando Ele vai ensinando o seu reino para nós, na sua palavra, Ele ensina com atos que vão acontecendo. Então, Deus vai falar, por isso que a palavra de Deus ela é sempre viva, porque são atos que acontecem. Então, durante toda a história, existe um padrão, tanto no Antigo Testamento, que vai se cumprindo. Então, a tipologia é algo que aponta para um cumprimento no futuro, é algo semelhante que aponta para um cumprimento no futuro. Então, o cumprimento da profecia chama-se antítipo. Antítipo é o cumprimento do tipo, ok? Então, aqui, quando Jesus é levantado, é um antítipo da serpente quando se levantou ali, quando Jesus levantou, quando Moisés levantou a serpente ali no deserto, né? Bom, falando isso, temos também a
questão das leis no Antigo Testamento que apontavam, né? Toda aquela lei que Moisés dá, todas as coisas que Moisés faz no tabernáculo, apontava para um futuro. Eram sombras, como diz o apóstolo Paulo, eram sombras do que havia de vir. E temos aqui também os tipos, né, assemelham-se aos símbolos e podem ser considerados uma espécie particular de símbolo. Contudo, existem duas características que diferenciam. A primeira, os símbolos servem de sinais de algo que representam, sem necessariamente ser semelhante a ele. Ok? Então, por exemplo, nós vamos dar alguns exemplos sobre isso aqui, sobre a questão do símbolo, né? Os 7 símbolo e tipo são coisas diferentes. O tipo sempre se assemelha com o antítipo, aquilo que vai ser cumprido no futuro. O símbolo não precisa necessariamente ser semelhante àquilo que ele está simbolizando. Um exemplo disso, nós vemos no livro de Apocalipse, no capítulo 2 ali, quando Jesus aparece em meio aos candeeiros com 7 estrelas na mão, ok? O escritor do livro do Apocalipse, João, ele diz assim: os 7 candeeiros são as 7 igrejas que estavam na Ásia. Bom, os candeeiros não tinham uma semelhança com as igrejas, era simplesmente um símbolo, ok? Então, como nós vamos ver muita simbologia no livro do Apocalipse, nós vamos ver que a simbologia também tem um modo de se interpretar ela. Então, tipologia, tipo, aqui, ele se assemelha à coisa que ele vai ser, ele tem diferenças, mas semelhanças também. Veja que quando nós dissemos que Adão é uma tipologia de Cristo, está falando mais das diferenças. Cristo é o novo Adão, né? Mas ele também nasceu de carne. Então, são coisas que são semelhantes, mas não precisam, mas também tem as suas diferenças. No simbolismo, ao contrário, ele não precisa ter semelhança com aquilo que ele se simboliza. Então, por exemplo, quando nós formos estudar os símbolos das Escrituras Sagradas, é importante nós sabermos o que está acontecendo em volta, o que aqueles símbolos representavam para aquelas pessoas e o porquê que se usou aquele símbolo ali e não outro. Não é? Nós vemos que o próprio escritor do Apocalipse vai explicar o que aquilo simboliza na frente. Nós não podemos pegar um símbolo por nós mesmos e dizer isso aqui significa isso. Não, tem um padrão para se interpretar os símbolos. Hoje, nos nossos dias atuais, nós vemos, por exemplo, muitos símbolos ao nosso redor. Você está dirigindo, né? E de repente fazer uma placa, uma placa com um triângulo ali de ponta cabeça, né? O que significa? Que ali é um símbolo, né? Então está escrito ali: dê a preferência para o outro carro, não é? Não vai se escrever tudo isso na placa com esse um símbolo. Você olha o símbolo, você sabe o que você tem que fazer. Então, nós estamos cercados de símbolos que nós usamos todo dia. Assim também na palavra de Deus, quando se colocam símbolos, os símbolos eram usados principalmente para que somente aqueles que conhecessem a simbologia que estava sendo usada soubessem do que se estavam falando. Isso é uma das coisas do por que se usam os símbolos. Nós estudamos aqui já tem alguns anos, né? A pintura do Botticelli, né? E nós estávamos mostrando o gnosticismo em toda aquela pintura, todos os símbolos que haviam de gnosticismo na pintura do Botticelli. E somente quem conhece gnosticismo aqui olha um quadro gnóstico e sabe: ó, isso aqui é um quadro gnóstico, isso aqui significa isso, isso, isso e aquilo. Somente quem conhece, quem estuda o gnosticismo conhece aqueles símbolos, não é? Então João escreve o Apocalipse, e na linguagem profética, onde existem símbolos, e nas linguagens apocalípticas, que há muito simbolismo. Daniel também, quando escreve sobre as visões que teve, levanta um urso que tinha no dente 3 costelas e aquilo outro, depois que levantou um leopardo. Tudo isso é simbologia apocalíptica e tem seus significados, não é?
Então, quem lê, quem vai ter o material em mão, olhando aquele símbolo, vai dizer: é disso que Daniel estava falando. Então, quando Jesus fala, ó, quando vocês virem a abominação ali no templo, no lugar onde deve estar, entenda, né? Então, Jesus fala: quando chegar a hora que você tiver o material em mão, entenda aquilo. Então, esse simbolismo, muitos deles, João explicou, outros o material veio à mão depois, né, e outros ainda não chegou em nossas mãos, porque é a linguagem apocalíptica. Então, o símbolo serve para esse tipo de coisa. Não esquecendo que João estava escrevendo da ilha de Patmos, era a época do Domiciliano, que estava na perseguição ferrenha para a igreja, e quando ele escreve numa linguagem simbólica. A igreja pega aquela linguagem e consegue interpretar o que João estava dizendo. Então, por isso é importante nós entendermos os símbolos da época, o que estava dizendo. É uma outra coisa que nós vamos aprender. Então, o tipo, comparando com os símbolos, ele tem essa diferença. Ele fala de uma coisa para o futuro, o símbolo não propriamente dito. O símbolo pode falar de uma coisa do passado, pode falar de uma coisa do presente, de uma coisa do futuro. Na tipologia sempre aponta para o futuro. E na simbologia também não tem semelhanças, né? Uma outra coisa que nós vamos discernir também e aprender a respeito de diferenciação de tipologia símbolo é a questão do alegorismo, ok? Então, na tipologia busca-se sempre vínculos históricos, né? Aconteceu lá apontando para o futuro, havia um vínculo histórico ali, todo histórico na tipologia. Então, quando nós queremos aprender o que é um tipo, você vai na história e você vai buscando ali, ó, isso aqui aponta para aquilo, isso aponta para aquilo, se cumpriu lá, se cumpriu lá. Um outro, onde não se pode confundir tipologia, é com o alegorismo. Vamos falar um pouco sobre alegoria também. E na alegoria busca-se um sentido mais profundo no texto, ou obscuro, né? Então, o que acontece? Busca-se um sentido secundário, ou mais profundo, ou mais obscuro no que está escrito. Então, o que acontece? A literatura de alegoria nas escrituras sagradas, o apóstolo Paulo mesmo usou a alegoria, falando sobre casamento e a igreja. No Antigo Testamento, a literatura de alegoria, quando se fala sobre Faraó, nós estudamos isso aqui, acho que quando fizemos a introdução no Evangelho de Mateus, se não me engano. Mas a alegoria só pode ser usada quando a própria Bíblia usa ela. Ela não pode ser usada, a pessoa que está interpretando a Bíblia usar uma alegoria para dar um significado à palavra de Deus, porque senão ela muda o sentido daquilo que está escrito. Então, nós estamos falando, explicar melhor isso, né? De onde surgiu esse tipo de interpretação alegórica? A interpretação alegórica surgiu com os gregos, porque o que aconteceu? Os gregos tinham os seus deuses, eles tinham vários deuses, e os seus deuses eram muito promíscuos, né? Então, os deuses gregos, um casava com a mãe, o outro devorava o filho, o outro aquilo, e era terrível, né? E então, quando se chega, os filósofos gregos que estão ali, eles dizem assim: pô, esses nossos deuses estão muito mancada, né? Vou fazer o seguinte, vamos interpretar de maneira alegórica. Vamos dizer, isso significa isso, buscar um sentido mais profundo, porque esses deuses são muito depravados, né? Então, para que o povo não caia numa depravação total adorando esses deuses, então veja, existia no tempo do apóstolo Paulo, em Éfeso, existia ali os cultos à deusa Diana, né, que era a deusa da fertilidade, e haviam ali festas de orgias toda a noite, porque diziam: quanto mais orgias fizermos, mais a terra vai produzir, que estamos adorando uma deusa da fertilidade. Então, muitos poetas, escritores e filósofos disseram: não, nós temos que interpretar isso de maneira alegórica, né? Porque esses deuses não podem ser deuses de jeito nenhum. E aí começou-se a interpretação alegórica, começou-se a alegorizar para que as pessoas não levassem aquilo,
Depois isso aí não pode ser Deus, e não são deuses mesmo, né? Bom, tendo em vista isso, essa escola de interpretação alegórica, ela era muito comum na Grécia. Quando Alexandre o Grande conquista o mundo, ele leva para Alexandria, ali ele faz uma biblioteca enorme, né? E Alexandria se torna um lugar onde havia todos os pensamentos guardados ali e tal, na biblioteca de Alexandria. E o que acontece? Vem o cristianismo depois, Roma conquista, leva muito da literatura grega e dos deuses gregos para Roma. E quando vem o cristianismo, quando surge o cristianismo, muitos desses cristãos vieram de escolas gregas. Muitos vieram de escolas de filosofia grega, se estudava direito, né, com filosofia grega. E aí o que acontece? Depois da era apostólica, quando vem a época dos pais da igreja, a época dos patriarcas, haviam vários, eram chamados patriarcados, né, que eram sedes da igreja onde havia. Então havia o patriarcado de Jerusalém, havia o patriarcado de Éfeso, o patriarcado de Antioquia, o patriarcado de Alexandria também havia, né? Eram 5 os principais no começo da igreja, onde havia os seus patriarcas, e eles se reuniam para qualquer problema que houvesse ali na igreja. Então, dali surgem 2 linhas de interpretação. Isso na história da igreja, surgem 2 linhas de interpretação opostas uma à outra. Uma, a escola de Alexandria, que é da onde sai justamente a interpretação bíblica alegórica. E um dos grandes expoentes da escola de Alexandria é Orígenes, né? Orígenes depois foi tido também como hereges, né? Orígenes dizia que as escrituras sagradas tinham a letra literal, que era o sentido comum que se lia, tinha o sentido espiritual, e tinha o sentido mais profundo, que era o sentido alegórico das escrituras, que você conseguia tirar das escrituras aquilo que era o mais profundo, né? E nessa se vai, nessa toada indo aí, pode-se interpretar qualquer coisa de qualquer texto. Quando a gente lê os sermões de Orígenes, são sermões lindos, lindos. Você olha e você fica maravilhado. Nossa, que coisa maravilhosa. Você lê um sermão de Orígenes e você fala, uau, que coisa linda, mas não é palavra de Deus, né? Fica bonito quando se alegoriza, mas não é o que Deus disse, sai do ponto daquilo que Deus disse. E teve a escola de Antioquia, que era a interpretação literal, a que nós usamos hoje, né, para interpretar a palavra de Deus. Então o que acontece? Muitos dos pais da igreja usavam alegoria em seus discursos. Ficavam discursos lindos, bonitos, né? Então a pessoa pode pegar um texto que está, um texto que é esse mesmo que nós dissemos do João 3,14, né? Onde fala sobre a serpente que foi levantada. Muitas pessoas pegam esse texto e interpretam alegoricamente, fica bonito, né? Então eles dizem assim que quando a serpente foi feita de bronze, era para mostrar que é um material inferior. Então era para mostrar ali que a humanidade de Cristo, né? E você vai pegando ponto por ponto e vai alegorizando. Um outro ponto que eles alegorizam também é dizer que, por exemplo, quando Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, isso quem alegoriza, né? Não é o que a palavra de Deus está dizendo. Então, dizem assim, então quando Herodes pega e manda matar as crianças de 2 anos para baixo, significa o seguinte, que os de 3 anos para cima ficaram vivos, não é? Então, aqueles que creem na fé trinitária, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, são os que ficaram vivos, né? E os que não creem nisso são os que se perderão. Bom, fica bonito pra caramba, mas não é isso que está dizendo o texto. O texto está dizendo que realmente as crianças morreram, não é? E há várias interpretações alegóricas. Uma muito famosa também é aquela onde a gente vê muitas pregações onde se pegam, quando Davi vai guerrear contra Golias, ele passa ali pelo ribeiro e pega 5 pedrinhas.
E aí a pessoa fala, sabe o que significam as 5 pedrinhas? Meu amigo, eu já vi um tanto de significado, um diferente do outro, né? Um fala significa isso, outro significa aquilo, outro significa aquilo. Mas o fato é que pedrinha significa pedrinha, não tem significado nenhum, era pedra. Ele pegou 5, podia ter pegado 3, podia ter pegado 2, ele pegou 2, né? Nesta linha da interpretação literal vem, por um exemplo, Basílio, né? Que foi um grande intérprete da palavra de Deus, e ele dizia assim: olha, para mim, grama é grama, pedra é pedra, né? Rio é rio, é o que diz a palavra de Deus, é aquilo que diz, não tem uma interpretação além daquilo que diz. Por isso que diz o apóstolo Paulo, né? Olha, meus irmãos, que vocês não vão além daquilo que está escrito. Pode ficar muito bonito, mas não foi o que Deus disse, né? Então, as pregações alegóricas são muito lindas, mas não são palavras de Deus de jeito nenhum, né? São palavras da cabeça da pessoa, e que por isso muitas vezes as pessoas ouvem e ouvem palavras, pregações alegóricas, e elas saem com a sua parte sensível, né? O seu emocional, né? O seu emocional sai cheio. Ela sai do culto dizendo, nossa, sai cheio de palavra maravilhosa. E no outro dia ela já está vazia de novo, porque não preencheu o espírito. A palavra que preenche o nosso espírito é a palavra de Deus, simples do jeito que ela é. Parece às vezes a palavra de Deus ser muito simples. Oh, mas isso é muito simples, mas é isso que alimenta, não é? É a palavra de Deus que ela serve tanto para um intelectual que estudou muito, quanto para o analfabeto que nunca estudou. Ela serve para os dois, porque ela é alimento para os dois. Então nunca devemos sair da simplicidade da palavra de Deus, né? Então, as características, vamos falar um pouco sobre as características do tipo, né, que nós estamos estudando. Vamos falar de 3 características diferentes do tipo, né? Há 3 características básicas de tipos que podem se identificar. A primeira é que deve haver algum ponto notável de semelhança ou analogia entre o tipo e o antítipo. Okay? Então, claro, isso não significa também que não haja diferenças, né? Como eu já disse. Então, a primeira característica do tipo é que tem que haver uma analogia entre aquilo que o significado e o significante, aquilo que está significando, o cumprimento, né? A segunda, que deve haver a evidência de que a coisa é tipo. Aí vem, como é que eu devo saber que uma coisa é tipo? Então, tem que ter uma evidência clara de que aquilo que está tipificando a coisa é um tipo. Então, o primeiro modo da gente saber isso é quando a própria Bíblia diz, né? Então, como Jesus disse aqui, assim como a serpente foi levantada no deserto, né? Assim. Então, a serpente é um tipo? Por quê? Porque o próprio Jesus indicou que é um tipo, não é? No caso, Adão, né? Adão é um tipo de Cristo? Porque o apóstolo Paulo vai lá e fala, ó, é um tipo, assim como o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão espírito vivificante. Então, a própria palavra de Deus vai dizendo, ó, isso aqui é tipo. Às vezes pode não haver uma indicação direta das Escrituras, mas tem um ponto marcante e no decorrer das Escrituras nós vemos que aquilo realmente aponta para o tipo. Então eu não posso pegar qualquer coisa como um tipo. Então vou dizer, por um exemplo, a arca tipifica Cristo. Não, a arca de Noé, não, a arca de Noé não tipifica Cristo, né? Tipifica outra coisa, não é? Jonas, por exemplo, Jonas tipifica Cristo, porque o próprio Cristo disse assim, ó, assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias no seio da terra. Era uma tipificação da morte de Cristo. Há diferenças? Porque Jonas era teimoso e desobediente. Cristo não, Cristo é obediente ao Pai. Há essas diferenças, mas há um ponto em que liga o tipo ao antítipo, ao seu cumprimento, ok? Então, essa é uma característica do tipo. E a terceira é que ele deve prefigurar aquilo que está, como nós dizemos, que está dito no tipo, né? Uma outra coisa que nós vamos falar sobre o tipo também é sobre coisas que tipificam, né? Por exemplo, então, pessoas do Antigo Testamento.
pessoas do Antigo Testamento que tipificam, que são tipos de Cristo. Então, nós vemos Davi, Salomão, Elias, Eliseu, Jonas, João Batista. Então, você vê que João Batista, quando Jesus falou, se vocês querem saber que João Batista já veio, que Elias já veio, ele já veio, não é? E João Batista era o Elias que havia de vir. Então, o tipo daquele que iria vir, João Batista, era o próprio Elias. Então, tipo e antítipo ali se cumpriu. Então, o próprio Cristo já dizendo, ele virá no espírito do poder de Elias. Ok? Uma outra coisa que se vê também são as esperanças que aconteciam no Antigo Testamento, que tipificavam coisas que haveriam de vir. Então, livramentos que Deus dava ao seu povo tipificavam o livramento que Deus dará ao povo dele nos últimos tempos, não é? Então, nós falamos aqui, foi logo quando começou logo esse negócio de pandemia e tal, nós estávamos falando sobre, numa aula, né? Até o Helder falou sobre a questão onde havia o povo de Deus ali, né? Nas 10 pragas do Egito, o povo de Deus estava ali, não é? E a praga vinha, matava, acontecia nos egípcios, mas no povo de Deus não. Havia escuridão nos egípcios, para o povo de Deus havia luz. Matavam o gado dos egípcios, o gado do povo de Deus ficava livre. Então isso tipificava o livramento do povo de Deus nos últimos tempos, não é? Era um tipo. Por um exemplo, quando Deus manda passar o sangue do cordeiro nas portas, é tipificação de algo do sangue de Cristo que iria nos livrar de todo o pecado. Então você veja que, por exemplo, as portas das casas no Egito, nas portas das casas todas as portas das casas eram desenhadas com os seus deuses. Então eles faziam a porta e no umbral da porta eles desenhavam os seus deuses para proteger a sua casa. Então Deus fala, põe o sangue em cima, cobre os deuses deles e que os deuses deles os salvem, porque o anjo da morte vai passar, né? Agora, a casa do povo de Deus está coberta com sangue, ou seja, a nossa vida passada, a nossa vida de pecado, a nossa vida de idolatria, a nossa vida que ficou no passado, foi coberta pelo sangue de Cristo. E é o sangue de Cristo que nos cobre. Então, tipificava a salvação que viria em Cristo. São coisas que aconteceram no Antigo Testamento, né? Então, todas essas coisas apontavam para coisas que iriam acontecer. Isso nós vamos ver também tipologias no livro do Apocalipse acontecendo ali, a própria tipificação do anticristo, né? Homens do Antigo Testamento que eram terríveis, que tipificavam o anticristo, o que haveria de vir, né? Então, vejamos também aqui cargos, eventos, né, como já falamos, não é? Instituições que prefiguravam eventos posteriores, né? Então, 5 minutos, né? Então, vou dar só um exemplo aqui de instituições. Se você puder abrir aí no livro de Levítico, capítulo 17, no versículo 11. Capítulo 17, versículo 11 do livro de Levítico, onde diz assim, pois a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado para fazer expiação pelas vossas vidas sobre o altar. É o sangue que faz expiação pela vida. Então, no versículo 10 diz assim, quando qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra ele porei a minha face e eliminarei seu povo. Por quê? Porque a vida da carne está no sangue e pelo que vos tenho dado para fazer expiação. Então a expiação era feita pelo sangue, né? Em lugar da vida da pessoa, a pessoa pecou,
toda alma que pecar, essa alma morrerá. Então, em lugar dessa pessoa morrer, matava-se o quê? Um cordeiro. Então, o sangue, a vida do animal está no sangue, ok? Então, o sangue é oferecido no lugar. A nossa vida está na nossa alma, a vida do nosso corpo está na nossa alma, a vida do animal está no sangue. Então, a vida do animal era dada em troca da vida da pessoa. Agora, veja o que diz ali na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Primeira carta de Pedro, lá no Novo Testamento. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 19. Capítulo 18 e 19 ali, da primeira carta de Pedro, diz assim, ó: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeis de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Como de um cordeiro. Veja, o tipo estava lá no Antigo Testamento. Então, a instituição do sacrifício no Antigo Testamento tipificava, ensinava que iria de haver o antitipo, que é o cumprimento no sangue do Cristo, porque a vida do Cristo, de Jesus Cristo, a vida dele não estava só no sangue, estava na alma, porque ele tomou um corpo como uma alma, não é, humana. Então, ele, o sangue precioso dele, que nunca pecou, como era de um cordeiro sem defeito, por isso que o cordeiro tinha que ser sem defeito, sem mancha, sem mácula, né, para ser oferecido no lugar da vida da pessoa. Assim o sacrifício de Cristo foi feito uma vez por todas, por nós, no lugar da nossa vida. Então, por isso que Jesus, quando João Batista, primo de Jesus, o vê, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque era o Cordeiro, o sangue do Cordeiro que tirava, o sangue do Cordeiro que passou na porta, que cobriu a idolatria, que cobriu o pecado, o sangue do Cordeiro que vai estar no lugar da nossa vida. Então, ali havia um tipo. Então, todas essas coisas que foram escritas no Antigo Testamento, o apóstolo Paulo diz que foram escritas para o nosso ensinamento, e a lei nos serviu de aio, ou seja, nos serviu de guia, até que viesse a realidade que era Cristo. Ok? Então, a semana que vem a gente fala também sobre cargos e ofícios, não é? Que representavam também, que eram um tipo das coisas que haveriam de vir. Então, no Apocalipse, você vai ver João olhando para o trono e vivia sentado no trono um cordeiro como que se tivesse sido imolado. É um símbolo do cordeiro, um antítipo, tanto símbolo como antítipo daquilo que se cumpriria e já estava sendo predito lá no Antigo Testamento. Então veja que quando Adão peca e faz para si vestes de folhas, Deus faz para ele veste de pele, mata o cordeiro. O apóstolo Paulo vai dizer que o cordeiro que foi imolado desde a eternidade para nós. Então são todos. Então você vê que a palavra de Deus ela não é escrita só com palavras, é com coisas. Deus fala e faz. Ó, isso aqui vai acontecer assim, vai morrer o cordeiro. Então aponta para as coisas. São essas coisas que nós vamos aprender lendo o livro do Apocalipse. Nós estamos, essa semana nós estamos aqui nos tipos. A semana que vem nós vamos terminar os tipos, falar sobre profecia e literatura apocalíptica também, como se interpretam. Ok? Então se você tem alguma dúvida, nós já estamos terminando aqui, né? Se você tem alguma dúvida, você pode deixar anotado ali, pode deixar escrito aí. Nós estaremos anotando a dúvida e na semana que vem estaremos respondendo. Ok? Vamos orar então, pedindo a Deus que nos dê graça e conhecimento para que nós possamos estar compreendendo a palavra dele. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por esta noite, por mais esse estudo que tivemos, Senhor. Que a nossa mente possa guardar, Senhor, a Tua palavra, que nós possamos ter o nosso coração aberto cada dia e a nossa mente para entender a Tua palavra e para andarmos, Senhor, como é digno dos filhos de Deus. Te agradecemos por esse dia, por esta palavra e por tudo que temos ouvido, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e tenham uma ótima semana. Amém?